Irmãos, esse salmo, ele foi escrito com grande probabilidade de ter sido escrito no momento em que Davi estava passando por um problema de pecado. Existem alguns trechos nesse salmo bastante semelhantes ao Salmo 32, quando Davi confessa o seu pecado, expõe o seu pecado, e diz ali, enquanto ele se calou, seus ossos se secaram, e ele passou a sofrer de uma extrema tristeza pela sua impenitência e falta de confissão de pecado. Então existem situações bastante parecidas nessas expressões do Salmo de número 6. Então esse salmo faz parte de um grupo de salmos chamados grupo de salmos penitenciais. É um grupo de salmos que fala sobre penitência, o coração penitente. Obrigado, irmão. Que diz respeito à confissão de pecados. Penitência é isso, é confessar pecados. A impenitência, quando nós estudamos o Salmo 32, pudemos ver isso. É a falta de confissão de pecados, ou a dureza de coração a ponto de não confessar pecados. Isso chama-se impenitência. Então esse salmo faz parte de um grupo, onde também estão dentro desse grupo o Salmo 32, que é o Salmo de Davi também, que nós já estudamos, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, Salmo 130, Salmo 143, além do Salmo 6. Calvino comenta que Davi reconhecera que havia provocado a ira de Deus. A gente percebe logo nos primeiros versículos. Então, o comentário de Davi é esse, de Calvino é esse, que Davi reconhecera que havia provocado a ira de Deus com seus pecados. Por isso, ora por misericórdia e perdão. Também argumenta com Deus a possibilidade de ser tirado do mundo e privado da oportunidade de louvar a Deus. E quando recobra a sua confiança pela graça e perdão de Deus, Davi volta seu discurso aos seus inimigos, que se gloriavam de suas calamidades. Há um extremo de emoções aqui nesse salmo. Há uma emoção expressando tristeza pelo pecado cometido, que o afastara de Deus, e que jogou Davi numa posição de afastamento do seu relacionamento com o ser que ele mais amava. Em contrapartida, nos últimos versículos, você percebe a expressão de Davi, uma expressão já imprecatória. Como nós falamos, a palavra imprecação significa desejo de vingança. Ele não está pondo a mão para fazer vingança, mas como nós estudamos hoje no Salmo 5, nós pudemos ver mais uma vez o desejo de que Deus pudesse assumir a situação e fizesse vingança por si, Deus. Então Davi, mais uma vez aqui, ele muda o discurso bruscamente. Quando Davi escreve, e esse tema, o título do salmo, quem colocou foi o próprio Davi, e ele coloca ao mestre de canto, com instrumentos de 8 cordas, salmo de Davi, ele está querendo dizer o seguinte, que talvez Davi tivesse o desejo de que fosse entoada uma melodia sensível, agregada às suas palavras de dor, de lamento, e ainda assim de imprecação. O desejo de Davi que fosse tocada uma música ao fundo, quando alguém lesse esse salmo ou cantasse diante do povo de Deus, não era para ser tocado de uma maneira agressiva, se a gente pode dizer assim, mas com uma melodia suave, para que as palavras de Davi sobressaíssem à própria melodia. Era uma expressão assim: mestre de canto, toque com um instrumento bem sensível, para que os ouvintes, ao cantarem este hino,
eles possam receber as palavras mais do que receber o som dos instrumentos que podem roubar a veracidade das minhas palavras. Seria mais ou menos isso que Davi queria dizer. Instrumentos de 8 cordas, irmãos, ele está aqui no hebraico, não é preciso. A tradução é confusa. Segundo Calvino, poderia ser um instrumento de cordas mesmo, como está escrito aqui, um instrumento de cordas, possivelmente uma harpa de 8 cordas, possivelmente. Ou, a expressão aqui também, como é difícil a tradução, poderia ser que Davi estava pedindo para tocar uma oitava abaixo, e em tom menor, que todos os músicos sabem que o tom menor em uma música expressa tristeza. Os músicos conhecem isso, não é? O tom menor, quando você faz um acorde menor no violão, no teclado, numa harpa, esse tom menor expressa melancolia, expressa uma tristeza. É a expressão de uma música dolorosa, digamos assim, né? Que vai expressar alguma coisa doída do coração. É o tom menor. Então, não sabemos direito o que é, mas isso também não importa muito. Importam as palavras que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, nos comunica nessa noite. Vamos ver então o que Davi fala a respeito desse salmo. Versículo 1. A primeira palavra é Senhor. Ele começa com a expressão de uma oração. Então, Senhor, e ele diz, não me repreendas. Vamos estudar o que significa isso. Davi admite, ele admite que a repreensão que estava recebendo vinha, em última análise, de Deus. Ninguém sabe dizer se essa repreensão era uma enfermidade, se era uma perseguição pelos seus inimigos, se era uma necessidade que ele estava passando. Ninguém sabe ao certo qual era esse problema que Davi estava enfrentando naquele momento. Mas Davi olha para a sua situação e fala, é Deus, é o Senhor. É o Senhor agindo na minha vida. É Deus que está no comando de toda essa situação. É o Senhor. Então ele vai ao Senhor e ele fala, não me repreendas na tua ira. Ele entende que era uma ira, ou uma repreensão, melhor dizendo, porque Davi havia cometido algum tipo de pecado que também nós não sabemos qual foi essa circunstância na vida de Davi. Mas Davi assume essa situação e ele recebe como uma repreensão justa, porque vinha de Deus, vinha do Senhor. Então ele olha para a situação e no fundo do seu coração ele analisa e diz, está tudo bem, Senhor, eu preciso disso. Não temos a informação então se a vara veio através de uma perseguição, de uma enfermidade física ou de alguma necessidade, mas Davi sabia que sem ela seria mais prejudicado do que beneficiado. No coração de Davi, as palavras expressam aqui que Davi reconhecia a necessidade da repreensão. Só que as palavras de Davi completam o seu sentimento. E nesse versículo 1 ele diz, não na tua ira, Senhor, nem no teu furor. Então Davi, nessas palavras ele quer dizer o seguinte, Senhor, me repreenda sim, mas não na tua ira, Senhor, nem no teu furor. Por que ele diz isso? Davi não está rogando a Deus que o livre de sua repreensão, mas que Deus aplique o seu castigo, não na sua ira ou no seu furor. Conforme as palavras de Jeremias, por exemplo, que ele passou por situações semelhantes, e Jeremias no capítulo 19 da sua profecia, no capítulo 10
da sua profecia, versículo 24, eu vou ler para os irmãos, se você quiser anotar, confira. Jeremias 10, versículo 24, diz assim: castiga-me, ó Senhor. Sim, castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Irmãos, isso é muito bonito. A pessoa que está sendo repreendida, ele reconhece que precisa da repreensão, pois sem a repreensão ele ficaria pior do que com a repreensão. Ele percebe o benefício da repreensão de Deus, então ele diz: repreenda sim, Senhor, não me deixe sem repreensão. E ao longo do Salmo a gente vai perceber mais isso. A repreensão de um Deus justo, de um Pai justo, de um Senhor justo, sempre é justa, sempre é boa, sempre é benéfica para salvação dos seus filhos. O objetivo da disciplina de Deus sempre é a salvação dos seus filhos, sempre. O objetivo da repreensão de Deus é a salvação dos seus filhos. Porém, ele expressa aqui fraqueza, ele expressa reconhecimento do poder de Deus, e ele expressa, acima de tudo, honestidade. Ele não expressa hipocrisia, dizendo assim: Senhor, como tem sido bom ser repreendido pelo Senhor. Senhor, como é bom a tua vara sobre a minha vida. Embora no Salmo 119 existam expressões desse gênero. Foi bom ter sido afligido. Mas aqui ele não é hipócrita. Ele diz: Senhor, por favor, olhe para a minha pequenez. Senhor, olha para os meus limites, Senhor. Senhor, olhe porque eu sou pó. Olha a minha estrutura, Senhor. Por favor, aplique a repreensão se é inevitável que eu passe por ela. Mas, Senhor, observa bem. Senhor, olha a desproporção entre eu e Ti, Senhor. É desproporcional, eu sou o pó e Tu és Deus. Tu és Senhor grande, Criador dos céus e da terra, soberano, o Todo-Poderoso, e eu sou um verme. Então, Senhor, por favor, olhe para a minha pequenez e não me repreenda na Tua ira. Então isso é muito bonito de ver, um diálogo honesto de um filho com o pai. É muito lindo a gente ver isso, irmãos. Isso nos ensina muita coisa. O livro dos Salmos nos ensina muita coisa sobre oração, sobre honestidade de oração, de lamento, de nós podermos conversar com Deus como um pai próximo, um pai que nos compreende. E essa oração certamente chegou aos corações de Deus com muita graça. Eu imagino nós como pais que somos maus, como Jesus diz, gostamos de dar boas coisas aos nossos filhos, como o Pai Celestial também não recebeu essa oração de Davi com muita alegria, digamos assim, porque é uma oração honesta. Ele não está rejeitando a vara de Deus, mas ele está dizendo assim: Senhor, não na Tua ira, Senhor, na ira do Senhor a Tua vara falhará, mas na Tua justiça ela não falhará. Nas Tuas misericórdias ela será eficiente na minha vida. Na Tua graça, ainda assim, a vara na Tua graça, ela é poderosa para me salvar. Então aplica a vara, Senhor, mas não na Tua ira. Será que Davi não conhecia direito Deus? Será que Davi não tinha conhecimento de que Deus sabe a maneira e a proporção em aplicar a sua vara sobre os seus filhos? Claro que Davi conhecia. Mas ainda assim é honestidade de coração. Irmãos, isso é lindo. Poder ser honesto, poder ser transparente, não ficar escondido atrás de um tufo de folhas como Adão se escondeu de Deus. Mas Davi chegou na frente de Deus e falou: Senhor, me repreenda, mas tome cuidado, Senhor, porque eu sou frágil demais. Isso é muito bonito, expressa sinceridade de coração. Versículo 2, Davi apela para a compaixão ou misericórdia de Deus.
ele não confia em si mesmo. Veja no versículo 2 que ele não se apoia em sua justiça. Poderia, talvez, mas ele não se apoia. Por isso, os comentaristas, e principalmente João Calvino, acredita que Davi estava, sim, convicto de seu pecado. Então ele não se apoia num bordão falso de justiça que diante de Deus é trapo de imundícia. Mas ele se apoia única e exclusivamente nas misericórdias e na compaixão de Deus. Então ele diz no versículo 2: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Então ele se firma única e exclusivamente nas misericórdias, na compaixão de Deus. E ele então fala que ele não confia em si mesmo, não tem forças para se apoiar em nada de bom, seja nele mesmo, ou em ninguém mais, ou em nada mais, a não ser na misericórdia de Deus, unicamente. Ele diz assim: agora, Senhor, só as tuas misericórdias. Eu não posso apresentar nada para justificar a minha situação ou o meu pecado. Agora, só as tuas misericórdias, Senhor. Irmãos, isso também é muito bonito, porque ele joga no chão tudo o que poderia trazer apoio para ele, tudo o que poderia justificá-lo. Ele lança no chão vitórias passadas, obediências passadas, justiça praticada no passado, e ele não argumenta diante de Deus: Senhor, lembra quanta coisa boa eu já fiz por Israel. Senhor, lembra que eu sempre fui obediente, mas agora eu deslizei. Não. Davi não lembra sua obediência passada, sua justiça praticada no passado, mas ele se apoia no hoje, nas misericórdias de Deus, e lança por terra toda a justiça própria. Lança por terra. A mesma situação do publicano, na parábola do fariseu e do publicano. Ele só se aproxima, e não se aproxima muito do templo. De longe ele bate no peito, e não tem coragem de olhar para o alto. E o publicano diz assim: "Sê propício para comigo, pecador." Só isso ele fala. O que ele quer dizer? Agora, Senhor, é só as tuas misericórdias. Tem compaixão de mim, Senhor. Só. Isso é o passo, é a chave do coração contrito, humilde e arrependido, que abre a porta do perdão de Deus. É aquilo que realmente coloca o pecador na sala de cirurgia, onde Deus vai extrair o câncer e vai curá-lo. É a porta de entrada para a cura. É quando ele se despe de tudo, chega nu diante de Deus, sujo, imundo, fedido, mas ele fala: Senhor, estou aqui, e agora? Só as tuas misericórdias. Esse é o passo, primeiro passo para a cura. Nessa súplica por misericórdia, Davi confirma o que estava implícito no versículo 1. Ele está simplesmente confirmando o que ele já falou no versículo 1. Quando ele diz no versículo 1: castiga-me, Senhor, repreenda-me, Senhor, mas não na tua ira e não no teu furor. Por que castiga-me, Senhor? Porque ele reconhece que ele precisa, por causa de ter cometido pecados, ou pecado. Não tem detalhes aqui. O que nós entendemos é que Davi reconhece a necessidade da repreensão, porém não na tua ira. Repreenda-me, Senhor. E ele aqui confirma: tem compaixão de mim. E ele fala da sua fraqueza. Davi expõe a sua fraqueza exclusivamente para ser tratado não segundo a estrita justiça, ou segundo ele merecia, porque ele sabia que merecia, mas pelas misericórdias restauradoras e perdoadoras de Deus. Davi é ousado, em primeiro lugar, em pedir assim: Senhor, repreenda-me, mas não na tua ira, Senhor, porque senão o Senhor vai me matar.
E Senhor, lembra-te das tuas misericórdias, tem compaixão de mim, Senhor, repreenda-me, mas tem compaixão de mim, Senhor. É a ousadia de um filho que tem coragem de chegar no pai. Ele não está se justificando como Saul fazia, e não está transferindo para ninguém como Saul fazia, ele não está encobrindo o seu próprio pecado como Saul fazia, mas ele expõe o seu pecado, mas ele também clama: Senhor, repreenda-me, mas com limites, por favor, e tem compaixão de mim. Então Davi é ousado em pedir misericórdia, compaixão. É isso que ele está expressando aqui no versículo 2. Irmãos, nós entendemos aqui que as misericórdias de Deus, aliás, foi muito bom, foi muito legal, eu achei muito bonito, nós podemos cantar hinos nesse sentido nessa noite, né? E é verdade, irmãos, o que nós vamos estudar nessa palavra confirma os hinos que nós cantamos. Não, os hinos confirmam a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus são o motivo de nós não sermos consumidos. As misericórdias de Deus são a fonte de onde todas as outras bênçãos divinas surgirão para o pecador arrependido. Essas são palavras de Calvino também. Calvino reconhece isso. Ele extrai isso do livro dos Salmos, não só desse. E ele extrai isso ao longo de toda a Bíblia, na verdade. Que as misericórdias de Deus, irmãos, e se não fossem as misericórdias de Deus, nenhuma outra bênção seria recebida por você e por mim. Tudo começou por causa da infinita misericórdia de Deus, que puxou as outras bênçãos que eu e você recebemos em Cristo Jesus. Só pela misericórdia de Deus. Uai, nós como pecadores teríamos alguma chance diante de um Deus plenamente santo e perfeito? Que chance nós teríamos? O que eu poderia reivindicar diante de Deus se não fosse simplesmente misericórdia? E a misericórdia de Deus, como a primeira parte de uma grande linguiça, puxou todo o resto. E assim as bênçãos vieram para mim e para você, por causa das misericórdias de Deus. Elas puxaram todas as outras bênçãos. Versículo 3. Ele diz: a minha alma está profundamente perturbada. Davi está aqui expondo sua profunda tristeza, não por já ter sido disciplinado por Deus, irmãos. Ele ainda está conversando com Deus. Provavelmente aqui ainda, ele não tinha recebido a dor da vara de Deus na sua vida. Provavelmente. Nós não temos certeza. Aqui é um pouco incerto essa situação. Mas eu estou apoiando em Calvino, quando ele comenta e ele diz que a dor que Davi estava sentindo aqui, ainda não era por causa de ter sido já disciplinado por Deus, mas pela sua consciência afetada e ferida pelo seu próprio pecado. Ele estava perturbado. Essa é uma das maiores bênçãos concedidas aos eleitos, ou seja, quando o Espírito Santo toca a alma do crente quando em pecado, não deixando-o insensível ou cauterizado, permitindo ao pecador adaptar-se e não se arrepender. Irmãos, isso é graça. Por isso que existem irmãos que falam sobre arrependimento, que é uma graça, a graça do arrependimento, tem livros que falam sobre isso. O arrependimento é uma grande graça. A perturbação mental ou de consciência é uma grande bênção. É como uma grande febre que dói, incomoda, mas que mostra que existe no fundo do corpo uma grande infecção que precisa ser tratada, senão vai conduzir à morte. Ela é a luz vermelha que acende no painel do crente e mostra que você precisa se arrepender. Irmãos, a bênção de uma consciência não cauterizada, que Paulo também fala no Novo Testamento sobre isso, que é uma grande bênção, uma consciência, uma boa consciência diante de Deus e dos homens.
Então aqui essa dor, esse sofrimento de Davi expressa isso. Irmãos, nós precisamos pedir para Deus isso. Senhor, não endureça o meu coração, por favor. Senhor, não cauterize, não deixe que eu venha cauterizar a minha mente. Primeiro ponto, pedir para Deus isso. Segundo ponto, quando eu ou você estivermos em pecado, arrependa-se imediatamente, porque a dureza do seu próprio coração, a sua impenitência, e mais ainda, quando você repete os mesmos pecados, peca, confessa, se arrepende, peca de novo, confessa, se arrepende, peca de novo, confessa, se arrepende, é um perigo, porque você pode estar sendo cauterizado em sua mente, e vai chegar um momento, Deus tenha misericórdia de nós, mas pode chegar um momento em que nós não tenhamos mais sensibilidade. Vocês lembram aquela história do agricultor, que quando jovem ele começa a ir para a lavoura do seu pai, começa a mexer ali nas enxadas, nas pás, e ali aquele primeiro dia de trabalho é terrível, porque suas mãos sangram de tanto usar aquelas ferramentas. E aquilo dói muito, ele fica sensível. E assim passa-se um mês e ainda existe uma certa dor, mas um pouco menos. E passando-se um ano já não sente mais nada. Suas mãos já estão calejadas. Suas mãos estão insensíveis. E agora pode até enfiar uma faca ali, pontuda e afiada, e ele não sente mais dor. Irmãos, isso é um perigo para o crente. Quando nós não estamos dando atenção ao pecado, quando endurecemos o coração, procrastinamos o arrependimento, deixamos para amanhã, ou quando nós não levamos em conta a seriedade do nosso pecado, pecamos e continuamos caindo no mesmo pecado. E João diz que o Filho de Deus, João não diz assim, o Filho de Deus não peca. João diz, o Filho de Deus não vive pecando, ou na prática de pecado. João não diz que o Filho de Deus está isento de pecado, mas ele diz que o Filho de Deus não brinca com o pecado. Ele pode até pecar, e ele sabe que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, que é a sua propiciação. Porém, ele cria um ódio tão grande do pecado, o verdadeiro crente eu estou falando, né? Porque foi o pecado que o afastou do ser que ele mais ama. E é exatamente essa expressão de Davi aqui no versículo 3. Também a minha alma está profundamente perturbada. E essa perturbação de alma, ele quer dizer isso. Eu perdi a minha comunhão com Deus. Eu estou afastado de Deus, e isso dói. Dói mais do que a vara de Deus. A vara de Deus é doída, mas o afastamento de Deus é pior para o verdadeiro crente, para aquele que ama a Deus. E é isso que ele está mencionando aqui nesse versículo 3. E ele, quando diz, até quando, Senhor? Parece que Davi, apesar da dor que a repreensão divina o faria sentir, e ele sabe que seria dolorida a vara de Deus, mas ele parece que diz assim, ele está aguardando ansiosamente, pois sem ela, sem a vara de Deus, a dor de sua consciência por ter ferido a santidade de Deus com suas transgressões era bem pior. A consciência de Deus doía, a consciência de Davi doía muito mais por causa do seu afastamento de Deus e do seu pecado, do que a própria vara de Deus. Então Davi fala assim, até quando, Senhor? Vejam que é como se faltassem as palavras para Davi. Você não consegue entender direito. O que Davi quer dizer? Até quando? Até quando o quê? Mas você consegue entender por causa da dor de Davi. Você consegue entender pelo sopro do Espírito que ele está dizendo o seguinte, até quando o Senhor vai ficar longe de mim, Senhor? Até quando o Senhor não vai aplicar a tua vara em mim? É como uma criança que pecou,
que fez uma arte e está esperando o papai repreendê-la. E quando o papai a repreende, ele diz: agora sim eu sinto o amor do meu papai. Eu precisava disso. Eu esperava isso. Enquanto o papai demorou para me castigar, eu na minha alminha, eu dizia: até quando, papai? Até quando o Senhor vai omitir a vara sobre a minha vida? Então Davi espera ansiosamente a vara de Deus. Versículo 4. Ele diz assim: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Nessas palavras, Davi afirma que a cura de sua alma somente se daria pela graça de Deus, e se confirmaria pela presença perceptível de Deus. Quando ele termina o versículo 3, ele diz: até quando, Senhor? E ele diz agora: volta-te, Senhor. É porque Deus estava longe dele. Ele não sentia mais a presença de Deus próxima dele. E por isso doía a sua alma, a sua consciência o feria, o seu coração estava contrito, estava dolorido por causa da distância de Deus. E agora ele fala: por tua graça, salva-me, ó Deus. Provavelmente com uma consciência purificada pela graça perdoadora de Deus, Davi teria restaurado o seu relacionamento íntimo com Deus. Era tudo o que ele queria. Tudo que Davi queria, como um homem de Deus que ele era, como um homem segundo o coração de Deus que Davi era. Ele queria a restauração do seu relacionamento com Deus. Ele queria a restauração da sua comunhão com Deus. Então ele clama aqui: salva-me por tua graça, volta-te, Senhor. Em outras palavras, nós estamos no versículo 4, né? Ele está dizendo: Senhor, eu desejo o meu relacionamento com o Senhor restaurado. Eu desejo o meu relacionamento restaurado. Versículo 5, ele diz ainda mais. Na ousadia de Davi, ele chega a dizer assim: na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te louvará, Senhor? Que ousadia de Davi. Davi chega em Deus e fala assim: Senhor, se o Senhor me repreender na tua ira, o Senhor vai me matar. E se o Senhor me matar, o Senhor vai perder um adorador, e um grande adorador. Porque eu sou um adorador. Davi era um adorador nato. Irmãos, quando Davi escreve aqui para cantar com um instrumento de 8 cordas, Davi estava bem familiarizado com isso. Por isso que eu acredito, eu estou dizendo de mim, provavelmente Davi estava querendo dizer assim: uma harpa de 8 cordas. Por que eu digo para você? Essa harpa de 8 cordas era um instrumento de grande sensibilidade, que Davi usou a sua própria... Ele era um músico. Davi usou a sua própria harpa para aquietar o espírito perturbado de Saul, o rei Saul. Quando Saul estava perturbado por um espírito mau, mas que veio da parte do Senhor. Vocês lembram da história? Quando Saul ficava perturbado por causa de um espírito mau que veio da parte do Senhor sobre Saul. Então, Davi, os seus conselheiros chamaram Davi e falaram assim: tem um rapaz aí que toca bem, e isso pode acalmar o teu espírito, ó rei. Então Saul admitiu: entra na minha presença, vamos ouvir. E a harpa de Davi acalmava aquele espírito de Saul. Então a gente poderia dizer assim: o espírito mau que Deus enviou da sua parte para fustigar Saul na sua desobediência, foi aquietado por um espírito bom que veio através da presença de Davi e de sua harpa para aplacar a ira, a tristeza e o incômodo de Saul. Interessante isso. O que é que nós vemos aqui? Deus usa homens, né? Deus está usando homens, e Davi está falando assim: Senhor, se o Senhor me matar, o Senhor vai perder um adorador.
Vai ser um a menos que vai tocar harpa para aplacar a ira de muita gente. Muitas pessoas vão deixar de me ouvir, e isso pode ser prejudicial aos seus eleitos, né? Olha a ousadia de Davi, né? O Senhor vai deixar de ter alguém um a menos para cantar louvores ao teu nome, né? Ousadia de Davi. Com essas palavras, então, Davi menciona, por que ele menciona a palavra morte? Por que ele está se referindo à morte? Porque possivelmente ele está entendendo que ele tinha medo, aliás, de que a disciplina divina, em sua ira e seu furor, pudesse levá-lo à morte, em primeiro lugar. Que o próprio Davi reconhecia que seria até justo. Mas a intenção de Davi era a seguinte, com muita sabedoria, então ele fala: se pela graça de Deus ele fosse libertado da morte, sua memória de Deus e de seu favor o faria celebrar louvores a Deus por toda a sua vida. Deus iria continuar louvando, Davi iria continuar louvando a Deus, Davi ainda ia continuar ministrando louvores a Deus. Em outras palavras, Davi desejava continuar vivendo, pois, ainda que pecador, mas era um adorador nato, que tinha prazer em louvar a Deus. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que Davi tinha prazer na vida. Davi tinha prazer na vida, porque a vida dele tinha um propósito. Qual era o propósito da vida de Davi? Glorificar a Deus. Não é só viver por viver. Davi não estava falando assim: se o Senhor me deixar viver, eu vou cumprir todos os meus projetos, eu vou fazer tudo o que eu quero. Não. Davi estava falando assim: se o Senhor me permitir viver, eu vou continuar te servindo e te adorando. A minha vida tem um único propósito maior, digamos assim, que é ser para louvor e glória da tua graça. Capítulo 1 de Efésios. Nós somos chamados para isso, irmãos. Fomos chamados para o louvor e glória da graça de Deus. E esse era o propósito de Davi. E Davi, sabiamente, ele conversa com Deus com certa astúcia e fala assim: Senhor, o Senhor se lembra que o Senhor me chamou para ser teu adorador? O Senhor se lembra que o meu propósito é te adorar? O Senhor se lembra que o meu propósito é glorificar o teu nome? Então não me mata, porque eu vou continuar fazendo isso. Então ele tinha prazer na vida de adoração. Versículos 6 e 7. Davi não estava agora exagerando o seu sofrimento. Ele diz o seguinte: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos e envelheceram por causa de todos os meus adversários. Esses dois versículos, Davi não está exagerando o seu sofrimento. Ele não está fazendo autocomiseração aqui, irmãos. Ele está expressando realidade. Ele está mostrando que no oculto, quando ele fala no seu leito, é o único lugar onde ninguém via, somente ele e Deus. Ele não está falando aqui: eu vou chorar na frente de todo mundo, para todo mundo ficar com dó de mim. Não. Ele está falando assim: eu vou demonstrar para todo mundo o meu quebrantamento de espírito, o meu abatimento, como que eu estou feridinho. Não. Davi está falando assim: dentro das quatro paredes, e no meu leito, onde só eu e Deus se faz presente, ali eu choro, eu derramo em lágrimas, eu inundo a minha cama, meu travesseiro dá para torcer, porque tem um lago, os meus olhos se desmancham, ninguém vê, mas eu sei disso, e tu também, Senhor, tu também sabes disso. No oculto, no íntimo do meu quarto, fechando a porta sobre mim, Davi diz assim: eu choro, e choro muito, eu lamento, eu chego a gemer por falta de palavras,
Eu não tenho mais palavras para expressar a minha dor, então eu gemo. E no gemido, Deus entende muito mais do que quando a gente pega um dicionário e fala palavras muito bonitas diante dele. Davi quer dizer o seguinte, e ouvindo um pastor falando essa semana sobre esse versículo, ele diz que a vozinha dele, a sua vovó, provavelmente já morta, porque esse pastor é bastante velhinho, e ele diz assim: a minha avó, eu me lembro quando era moleque, e muitas vezes, diante de um problema muito grave na família, a minha vovó gemia em oração, e eu só ouvia da boca dela o seguinte, o que dava para entender era só o seguinte: ó Deus. Só isso. Era o que poderia ser entendido do gemido da vovó, desse pastor. Mas ao coração, aos ouvidos de Deus, isso era um grande lamento, uma grande expressão de realidade. Porque nós expressamos o nosso sentimento não só em palavras muito bem colocadas, muito bem faladas, muito bem expressadas, mas também num gemido inexprimível que, a semelhança do Espírito, quando intercede por nós, na nossa fraqueza, muitas vezes um lamento sem palavras, nós falamos muito mais com Deus do que em palavras muito bonitas e inteligíveis. Então Davi está falando isso. E não somente isso, as lágrimas. Ele encharca o seu leito de lágrimas. Calvino comenta sobre isso e diz assim: quanto mais sinceramente é um homem devotado a Deus, muitíssimo mais severamente perturbado é ele pelo senso da ira divina. E é por isso que as pessoas santas, que de outra forma são são dotadas de inusitada fortaleza, têm revelado neste aspecto, ou seja, no aspecto do afastamento de Deus, muito mais debilidade e necessidade de determinação. Ou seja, o homem, a mulher santa, que se dedica a Deus de fato, ela é mais sensível. Ele é mais sensível. Ele chora, ele se lamenta, ele tem mais sensibilidade, ele se derrama em lágrimas, com mais frequência. Ele está dizendo que, Calvino comenta que esse mesmo homem, essa mesma mulher de fé, que muitas vezes demonstra uma fé inabalável, uma situação de fortaleza, que muitas vezes nós nos apoiamos nessas pessoas e seguimos a sua fé, a exemplo do capítulo 13 de Hebreus, quando diz ali que nós devemos imitar a fé dos irmãos mais velhos, que têm uma fé bastante robusta. Em contrapartida, esses mesmos homens e mulheres de fé robusta também são muito mais sensíveis ao pecado, quando ele comete o pecado. E ele então se derrama em quebrantamento. Gemer aqui, ou nadar o meu leito, minhas lágrimas, meus olhos amortecidos, Davi está declarando que a profunda tristeza que domina, está declarando a profunda tristeza que domina sua mente, segue sua rota rumo aos olhos. Irmãos, não que necessariamente todo arrependido tem que chorar, nós não estamos dizendo isso, mas nós estamos dizendo que é normal chorar, e se você chorar não tem problema nenhum. As lágrimas são boas, demonstram sensibilidade, demonstram uma alma quebrantada, isso é bom. Segue a rota para os olhos. O choro ou os gemidos estranhos são os terrores de sua consciência. Irmãos, aqui, a dor que ele estava sentindo não era aquela mesma tristeza que a gente poderia dizer, uma falsa tristeza, de um falso arrependimento que Saul sentiu quando, diante do seu pecado, Samuel o confronta e ele diz assim: pequei contra Deus, mas honra-me diante do povo, porque ele tinha medo de perder a sua posição.
Ele tinha medo de ser desonrado diante dos homens. Ele não queria perder o seu status. Isso não é arrependimento. Mas ele temia não perder a sua posição. Davi não temia perder a sua posição. Ele abria mão de tudo. O que ele temia era continuar longe de Deus. É isso que ele temia. Ele temia continuar sofrendo pela tristeza de ter Deus longe de si mesmo. Essa era a dor de Davi. A dor da sua consciência, que permitiu que ele ferisse muita gente e principalmente o seu amado Deus. Essa era a dor de Davi. Não a preocupação com a perda de sua posição social, eclesiástica e tudo mais. Todas as noites, ele diz aqui, então nós descobrimos com essas palavras, que diz que todas as noites ele sofria, versículo 6, nós descobrimos que ele estava passando por um sofrimento prolongado, mas ele nunca cessou de orar e de se achegar a Deus, diante desse processo. Então a gente vê aqui, a gente lê o Salmo rapidinho, né? Em 2, 3 minutos você lê o Salmo. Mas não foi em 2, 3 minutos que o sofrimento de Davi passou. Fala de muitas noites de sofrimento. Versículos 8 e 10 para encerrar, 8 a 10. Ele diz que: apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. Ele quer dizer o seguinte: depois que Davi terminou suas aflições, depois que Davi tomou suas aflições e tribulações e as depositou diante de Deus, ele, por assim dizer, assume um novo comportamento. Agora ele assume um novo comportamento. Ele tem uma nova postura. Por isso que eu disse, ele chorou? Chorou. Ele teve momentos de dor? Teve. Aonde? Dentro do seu quarto. Quando ele saiu para fora, ele colocou tudo que ele tinha que colocar diante de Deus. Ele falou com Deus. Ele falou: Senhor, não me repreenda, mas me repreenda com limites. Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Tem compaixão de mim e salva-me. Senhor, se o Senhor me matar, o Senhor vai perder um adorador. Ele conversou com Deus tudo que tinha que conversar. Uma conversa franca, honesta, direta. Ele foi honesto com Deus. E quando ele saiu do quarto, ele cingiu seus lombos e se colocou diante dos seus inimigos. E ele agora diz assim: o Senhor ouviu. O Senhor me ouviu. Ele ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. O resultado final que recobrou ânimo em Davi foi que o Senhor o ouviu. Isso denota perdão e restauração vinda de Deus por sua graça e misericórdia, sem, obviamente, isenção de disciplina paternal. Ele não está dizendo que Deus não o repreendeu, mas ele está dizendo que Deus me curou, porque Deus me ouviu. E esse me ouviu, ele me perdoou. Eu creio no perdão de Deus, porque eu confessei. Eu abri. Eu não retive o meu pecado. Então eu creio, eu tomo posse. Davi, agora, assumindo esse novo comportamento, ele rejeita aqueles que praticam a iniquidade, que agora os chama de inimigos. Você vê isso no versículo 8 e no versículo 10. Davi os chama de inimigos, desejando que sejam sobremodo perturbados e envergonhados. Este pedido de vingança, ou seja, a imprecação de Davi, provavelmente deve-se pelo fato de que em sua angústia, naquele momento que ele estava em pecado, e que ele estava ali sofrendo, ele estava diante da confissão, é verdade, ainda assim, ele foi atacado pelos ímpios, como que para acrescentar-lhe ainda mais dor. E isso acontece. Aconteceu com Davi, e vai acontecer conosco. Muitos vão colocar o dedo na ferida já aberta e doída.
Muitos vão querer ainda nos fustigar, ainda que nós já tenhamos reconhecido, nos quebrantado diante de Deus, passando pela vara da disciplina de Deus, ainda assim vai ter gente querendo colocar o dedo na ferida. Então Davi fala assim: esses são meus inimigos. Eu não quero nada com esse tipo de gente. Basta o sofrimento de Deus, que é justo. E chega. Ele teve coragem de dizer: se vocês continuarem dessa forma, vocês são meus inimigos. E eu não quero nada. Longe de mim esse tipo de gente. Que ousadia de Davi. Que novidade de comportamento. Calvino comenta sobre isto. E ele diz o seguinte: sabemos com que insolência a soberba e a crueldade deles, ou seja, dos ímpios, se expandem contra os filhos de Deus, quando os veem esmagados sob a cruz. Os ímpios são insolentes. E muitas vezes não só ímpios, mas gente que age impiamente e coloca o dedo na tua ferida, ainda que dizendo-se irmão. Então, Davi fala: aparte-se de mim. Basta a vara do meu pai. E Calvino continua: e para isso, Satanás os mobiliza, a fim de que levem os fiéis ao desespero, ao perceberem sua esperança transformada em objeto de motejo ou de vergonha. Irmãos, isso acontece. Diante de algumas situações, muita gente vai tirar sarro. Muita gente vai colocar o dedo. Muita gente vai ter palavras que ainda ferem mais ainda do que você já precisa, do que eu preciso. E Calvino diz que esses são servos de Satanás. Porque Satanás, ele está ao nosso redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Como é que ele vai tragar? Nos levando ao desespero, enfraquecendo a nossa fé, levando a uma situação ainda pior do que aquilo que nós já estamos. Uma consideração final, antes de nós terminarmos esse salmo. É interessante a gente entender que Deus, o Pai, o nosso Pai, nos repreende de duas formas. Anotem isso para você. Deus nos repreende de duas maneiras. Em primeiro lugar, Deus nos repreende pelo ensino da sua palavra. Quem de nós, ouvindo a palavra nessa noite, não se sente ferido por Deus? Não a palavra do homem se joga fora, mas a palavra de Deus fere. O que confirmaria? Qual texto que poderia confirmar? No Novo Testamento tem um texto bastante clássico e bastante direto nesse sentido. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, eu vou ler para os irmãos. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Qual fim? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E isso você pode aplicar também para a mulher de Deus, ou todos os filhos, porque a palavra de Deus não foi escrita exclusivamente para presbíteros ou diáconos. Não, a palavra de Deus é um bem para toda a igreja, para todos os filhos. Quem que garantiu isso para nós? Os reformadores. Martinho Lutero diz que isto é uma bênção, que não fica só no clero, e não há clero separado do leigo. A igreja é uma só, não há maior nem menor. Todos os membros de uma igreja são filhos de Deus, abençoados por Deus
e tem a palavra à sua disposição para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, para todos os filhos e filhas. Então a primeira forma que Deus repreende é através da sua palavra, e a segunda forma, através da vara do seu castigo paternal. Qual o texto que pode nos confirmar isso? Clássico também, Hebreus capítulo 12, versículos de 4 a 6, eu vou ler para os irmãos. Ora, na vossa luta contra o pecado, luta de quem contra o pecado? Os filhos de Deus. Na vossa luta, na minha luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação, como a filhos, que como a filhos discorre convosco? Ou seja, a exortação de Deus que fala com você da seguinte forma, você está esquecido? E o autor vai lembrar, qual é a exortação de Deus? É a seguinte, 2 pontos. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Não desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. Que maravilha, irmãos! Deus não deixa escapar. Se nós escaparmos da repreensão da sua palavra, da sua vara, ninguém escapa. Ele é fiel e justo, Ele nos ama, Ele não vai nos deixar cair no laço do diabo de forma que seja irremediável. O verdadeiro Filho de Deus nunca vai ficar longe da vara de Deus. Feliz a igreja que prega sobre disciplina. Feliz a igreja que prega sobre repreensão de Deus. Feliz a igreja que julga. E lança fora aquela historinha que muitos pegam um texto isolado e diz assim: não julgue, para que você não seja julgado. Ah, é? E o próximo texto diz assim: julgue todas as coisas e retenha o que é bom. O que você faz com isso, irmão? A Bíblia diz que você tem que julgar você mesmo. E quando você julga você mesmo, você é livre da repreensão de Deus. E principalmente do inferno. Para que você não seja julgado com os ímpios. 1 Coríntios, capítulo 11, quando fala da ceia do Senhor. Estude. Então a igreja precisa aprender a julgar. Nos critérios de Deus, obviamente. Segundo a sua palavra, obviamente. Não os critérios humanos, claro. Não é mesmo? Se algum irmão tiver alguma dúvida, nos procure, vamos arrazoar. Amém? Conclusões, vamos concluir. 2 conclusões rápidas. O pecador arrependido sabe que o único lugar onde estará protegido da justiça, o pecador arrependido sabe que o único lugar onde estará protegido da justa ira de Deus é na cruz de Cristo, onde a graça e a verdade se encontraram, onde a justiça e a paz se beijaram. Onde é que você encontra isso? Salmo 85, versículo 10. Que coisa linda! Você quer ficar livre da justa ira de Deus? O que significa? Vai para a cruz. Lá na cruz, você confessa pecados. Você é trabalhado por Deus, disciplinado por Deus, mas você é salvo por Deus. Lá na cruz, você encontra a justiça que deveria ter caído sobre você, mas não caiu. Caiu sobre quem? Sobre Jesus Cristo, que aplacou a ira de Deus. Davi não sofreu a ira de Deus, a repreensão de Deus na sua ira e no seu furor, mas Jesus sofreu. Com toda a sua intensidade, com todo o poder, a ira de Deus caiu sobre seu filho. E lá na cruz nós nos encontramos com ele. E lá na cruz nós somos sarados. Capítulo 53 de Isaías fala isso.
pelas suas pisaduras, ou seja, pelos seus sofrimentos, nós somos curados. Há perdão, irmãos, sempre para um pecador arrependido. Há perdão e misericórdia. A fonte da misericórdia de Deus nunca se fecha para um pecador arrependido e contrito. Nunca, nunca tira do teu coração, nunca. O problema é querer se adaptar ao pecado, querer continuar na vida pecaminosa, querer continuar enganando você mesmo, porque Deus você não engana. Adaptando-se, permitindo que a sua mente seja cauterizada pelo pecado. Isso é um problema sério. Não deixe que isso aconteça na tua vida, meu irmão, minha irmã, meu jovem. Não deixe que isso aconteça na tua vida, porque uma hora pode ser tarde demais. Segunda conclusão que nós tiramos: a graça de Deus é a única luz de vida para os santos, pois, ainda que na manifestação de sua ira se vejam profundamente amedrontados, em contrapartida, tão logo descubram, mais uma vez, que Deus lhes é misericordioso, se sentem imediatamente restaurados. Ou seja, trocando em miúdos, o que Calvino quer dizer aqui? Ele quer dizer simplesmente o seguinte: dá medo de ir para a cruz, e é bom. Quem vai para uma mesa de cirurgia tendo um câncer e fala assim, que bom, eu estou indo como se eu fosse para um parque de diversões? Ninguém em sã consciência faz isso. Ninguém enfrenta uma faca para tirar um tumor profundo do seu corpo com alegria, soltando fogos de artifício. Mas ele vai com extrema apreensão. Porém, quando ele vai com um misto de temor, de medo, de pavor, porque a cruz é pavorosa e assim tem que ser. Mas ele também vai com esperança, porque sabe que lá é o manancial das misericórdias de Deus. E dela fluirão todas as bênçãos que eu e você precisamos como pecador. E nós encontramos ali cura e perdão para todo tipo de pecado, grande ou pequeno, porque existe pecado grande e pequeno. Graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus pelas misericórdias de Deus. Vamos orar?